Olá pessoal, continuando a leitura, eu parei no capítulo 1, estou indo para o capítulo 2, Os Segredos do Império Romano. Capítulo 2, Roma Republicana. A oposição da aristocracia fez fracassar o período monárquico no território romano e abriu caminho para uma nova forma de governo. Tudo indicava que eram bons os eventos que sopravam para a monarquia de Roma. Era praticamente o consenso de Sérvio Túlio, governante entre os anos de 578 a.C. a 535 a.C., havia criado bases sólidas para organizar os cidadãos romanos em grupo para fins políticos militares. A ideia de conceber cidadania a escravos libertos também parecia ser um passo importante para a consolidação do regime. Contudo, os monarcas passaram a ter o domínio ameaçado pelas classes mais abastadas. Essa oposição direta imprimiu forte pressão, pois as famílias ricas se consideravam equivalentes sociais do rei e, portanto, requeriam mais status e poder em suas mãos. O apoio que pessoas comuns davam ao monarca também as incomodava profundamente. Essa Guerra Fria colocava os reis em posição de insegurança absoluta, pois havia medo de que o integrante mais poderoso da alta classe recorresse à violência para tomar o trono. Em busca de um apoio contra tais pessoas, os monarcas costumavam a ter como importantes aliados cidadãos donos de riqueza suficiente para lhes abastecer com armas, mas que não reunia dinheiro para fazer parte da classe alta. Mesmo com essa salvaguarda, alguns dos mais ricos romanos conseguiam, em 509 a.C., depor o rei Tarquínio Soberbo. Ele perdeu o trono por conta de um episódio envolvendo Lucrécia. Essa peculiar integrante da classe alta romana teria sido usurpada pelo filho do rei após ser ameaçada com uma faca. Apesar de o marido e seu pai terem pedido a ela que não se culpasse pelo incidente, Lucrécia ceifou-se a vida. Antes de morrer, no entanto, ela solicitou aos familiares que a vingassem. A deposição de Tarquínio foi liderada por Lúcio Júnior Brutus, que alcançou o êxito na missão ao se reunir com homens auto-intitulados libertadores. A aliança entre os integrantes da classe alta foi suficiente para a abolição da monarquia romana. Após o episódio, ficou estabelecida a República Romana, justificativa para a entrada de um novo regime, para que o governo capitaneado por um único homem, como era o caso da monarquia, levava a terríveis abusos de poder, como o ceifar de Lucrécia. O termo república é originado do latim res publica, que significa a coisa do povo, ou assunto do povo, entre aspas, ou comunidade, entre aspas. Esse era o ideal do governo romano, ser para a comunidade. Porém, esse conceito nunca foi colocado completamente em prática, pois a classe alta dominou o governo da sociedade nesse período, a República dos Cargos. O período republicano em Roma ficou marcado pelo surgimento de inúmeros postos políticos. Tais cargos visavam satisfazer o anseio da elite patrícia em participar ativamente do governo. Essa situação foi o estopim para o aparecimento de conflitos sociais diversos na época. A presença de membros da classe alta nos postos mais importantes e nas decisões políticas de Roma promoveu uma disputa acirrada entre estes e os plebeus mais abastados, que eram encarregados de exercer atividade econômica e militares. Mas a fonte do conflito entre os patrícios e plebeus no início da República também eram econômicas. Os plebeus pobres eram os mais desesperados por alívio das políticas dos patrícios no período. Com o aumento populacional, essa fatia da população precisava de mais terra para cultivar e se alimentar. Os integrantes da elite, no entanto, dominavam a maior parte das propriedades
e ainda fazia empréstimo aos pobres. Com a falta de terra para plantio e os altos juros de sua dívida, muitos plebeus chegaram ao ponto de saírem do limite sagrado da cidade para povoado temporário em uma colina que ficava nas proximidades. Além disso, os plebeus se recusavam a servir no exército da milícia de cidadãos. A secessão funcionou. A defesa romana ficou bastante prejudicada, pois não contava com um exército permanente profissional. Essa situação fez com que os patrícios precisassem ceder. Algo que eles naturalmente não gostavam nem um pouco. Assim tiveram que costurar um acordo com os plebeus, direito romano. De acordo com a tradição local, o acerto de duas partes foi o que levou à criação das primeiras leis escritas em Roma. O Código Legal passou a vigorar depois da visita de uma delegação romana a Atenas, onde foi estudada como a cidade grega desenvolveu o Código de Direito escrito. Apesar dessa pesquisa, foi necessário um tempo grande para que as duas ordens romanas atingissem um acordo final sobre as leis. Isso porque o pacto presidia, por um lado, proteger os plebeus e, por outro, garantir o status dos patrícios. A lei das 12 tábuas, o código escrito mais antigo do direito romano, foi promulgado entre os anos de 451 a 449 a.C. Apesar de gerar avanços, os patrícios aproveitaram a ocasião para incluir a abolição do matrimônio com os plebeus. Contudo, era muito importante a classe plebeia ter um código de leis escrito com o intuito de evitar que os magistrados patrícios, que julgavam a maioria das ações legais, tivessem decisões arbitrárias e injustas apenas por causa dos interesses pessoais. De modo geral, a lei das 12 tábuas trazia questões muito práticas e simples, como se alguém for chamado a juízo, compareça, entre aspas, ou se a árvore se inclina sobre o terreno do vizinho, que os seus galhos sejam podados à altura de mais de 15 pés, entre aspas. Esse conjunto de regras mostrava que o romano tinha um intenso interesse pelo direito civil. Já o Código Penal nunca chegou a ser extenso. Dessa forma, os tribunais não tinham um conjunto vasto de regras para orientar os veredictos. Sistema político. A Constituição Romana incluía vários funcionários eleitos e o Senado como órgão especial. O posto de cônsul era mais alto no período republicano. Como a república foi criada para evitar que apenas um homem tomasse o governo por um tempo indeterminado, o cônsul surgiu para que os dois líderes do Estado fossem eleitos para prestar serviço em conjunto. O tempo de governo era de 1 ano e estava proibida a reeleição para mandatos consecutivos. A palavra cônsul tinha o significado aquele que cuida da comunidade. Era uma forma de deixar claro que os detentores do posto deveriam agir em nome dos interesses de todos os romanos. As principais atribuições dos cônsules eram fornecer a liderança sobre a orientação política e civil, além de comandar o exército em tempo de guerra. Embora para alcançar esse posto era intenso. O embate para alcançar este posto era intenso, pois o culpado travava de uma maneira de elevar o prestígio familiar por um longo período. Algumas famílias com apenas um cônsul entre os seus ancestrais tinham o costume de se chamar de nobres, entre aspas. Já o Senado, que perdurou durante todos os séculos da história romana, pode ser considerada a instituição mais influente da Constituição Romana, entre aspas. É importante lembrar que a casa datava da época monárquica e que mesmo os reis não tomavam decisões importantes sozinhos, uma vez que era tradição romana sempre pedir conselho a amigos e a idosos. Desse modo, os monarcas reuniram um grupo seleto e experiente de conselheiros que eram chamados de senadores, palavra latina para idosos. Portanto, o costume de um líder tomar conselhos sempre prosseguiu durante o período republicano. Durante a maior parte da história, o Senado funcionava com cerca de 300 membros. O general Sulla dobrou o número com o advento de uma profunda reforma em 81 a.C. Júlio César, por sua vez, subiu o montante para 900, com o objetivo de conseguir partidários durante a Guerra Civil da década de 40 a.C. Em 13 a.C., Augusto reduziu o contingente de senadores novamente para 600.
Segundo historiadores, o Senado sempre incluiu patrícios e plebeus da elite. No tempo, encarregou-se de obrigar candidatos a possuir uma quantia grande de propriedades para poder entrar na disputa do posto de senador. No início da República, os senadores eram escolhidos pelos cônsules, entre os homens já eleitos anteriormente como magistrados menores. Tempos depois, a seleção passou a ser realizada pelos censores, que eram magistrados especiais de alto prestígio. Uma das maiores influências do Senado recaía sobre a decisão relativa à declaração de condução de guerra. É importante observar que, nesta época, Roma vivia em conflitos armados quase que continuamente. Um aspecto relevante é que no período republicano o Senado não detinha o poder de votar projetos. Ele apenas agia como conselheiro, ou seja, não possui o direito oficial de vetar ou liberar quaisquer decisão do governo executivo, mas sim status de respeito e consideração em meio aos cidadãos romanos. Cargos. Obviamente o posto de cônsul era tido como mais importante em Roma. Na sequência, os demais cargos seguiam a ordem de prestígio, mas, para alcançar lugares mais elevados, era necessário seguir um plano de carreira que tinha início por volta dos 20 anos de idade, geralmente assistente de oficial. A seguir, a escalada seguia tentando a eleição de menor valor. A de questor, que era responsável pela administração financeira do Estado. O cargo seguinte era o de edil, que carregava consigo a difícil tarefa de gerenciar a manutenção das ruas, esgotos, templos, mercados e demais obras públicas. O passo seguinte era da hierarquia do poder romano era buscar a vitória na eleição para o cargo anual de pretor, magistratura muito prestigiosa que só perdia importância para a vaga de cônsul. Em geral, os pretores tinham com incumbência a administração da justiça e o comando das tropas de guerra. Assim, o poder e o prestígio dessa posição as tornavam o centro da disputa entre os patrícios e plebeu no posto público. Em 337 a.C., a pressão da classe plebeia forçou a aprovação da lei, que abria todos os cargos de forma uniforme entre as duas ordens. A Constituição Romana tinha ainda duas disposições de governos especiais, não anuais, censor e ditador. O primeiro deveria ser um ex-cônsul, cuidava da contagem periódica de cidadãos e de suas propriedades e para que os impostos pudessem ser cobrados de maneira mais justa e os romanos classificados para o serviço militar. Já o cargo de ditador era ocupado somente em emergências nacionais graves, quando se tornava necessária a rápida tomada de decisão para garantir a boa saúde do Estado. Geralmente, a posse do ditador significava que Roma havia sofrido uma perda militar muito grande e precisava de uma ação extremamente cirúrgica para que um desastre fosse evitado. O ditador tinha plenos poderes, sua decisão não poderia ser questionada, mas sua permanência no posto era de máximo 6 meses. Funcionários assalariados. A entrada da carreira pública, no entanto, estava longe de gerar lucros financeiros aos portadores dos cargos, que não recebiam salário por seu trabalho. Ao contrário, os funcionários, inclusive, gastavam parte do seu dinheiro para exercerem tais atividades. Dessa forma, fica claro que somente homens que tinham condição financeira privilegiada podiam cumprir o funcionalismo público. Esse normalmente obtinham renda por meio de propriedades familiares, suporte financeiro de amigos mais próximos. Além disso, assim como nos dias de hoje, o custo de uma campanha eleitoral era bastante exacerbado. Os candidatos, por vezes, desprendiam uma quantidade razoável de recursos, até contraíam dívidas enormes. Não bastava isso, era desejável que, depois de eleito, os funcionários do governo pagasse com o seu dinheiro obras públicas em estradas, templos e aquedutos. Mas, se no início a carreira pública conferia só status social
Depois de um tempo, a conquista de novos territórios ajudava muitos a ganharem dinheiro. Esses funcionários passavam a ter o direito legal de enriquecer, ganhando presas de guerra quando exerciam postos de comandantes em batalhas em conquistas vencidas. Outra forma de obter ganhos ilicitamente era pelo reconhecimento de propina, recebimento de propina, enquanto administravam as províncias dos territórios conquistados pelos romanos, assembleias. As decisões em Roma eram tomadas por meio de votação em assembleia. Nesse evento ao ar livre, eram definidos os resultados de pleitos e aprovadas novas leis. No entanto, os historiadores afirmam que tais ocasiões apresentavam um nível de complexidade muito grande. Os cidadãos adultos e livres se reuniam depois da convocação de um funcionário público. Os debates ocorriam antes das assembleias, em um grande agrupamento do qual qualquer um, mesmo não cidadãos e mulheres, podiam participar, mas somente cidadãos e homens tinham direito da palavra. Por outro lado, todos podiam expressar as suas opiniões por meio de aplausos ou vaias para aquilo que era falado. Entretanto, no início da Assembleia em si, apenas poderiam ser votadas propostas feitas pelos funcionários públicos. Era o momento também de solicitar emendas às propostas. Nesta época, a cidade de Roma possuía assembleias eleitorais diferentes: assembleias de centúrias, assembleias tribal de plebeus, assembleia tribal do povo. A apuração, porém, não estabelecia a regra de um homem, um voto. Nas assembleias das centúrias, por exemplo, os cidadãos eram divididos em pequenos grupos segundo as regras especificadas de cada encontro. Esse grupo em geral era equivalentes em tamanho. Primeiramente, os integrantes de cada círculo votavam individualmente para que fosse determinado qual seria o voto único do grupo da Assembleia. Assim, a soma de votos únicos do grupo definia uma Assembleia. O grande problema é que esse procedimento aparentemente democrático gerava distorção no resultado das eleições. Os homens mais ricos e poderosos compunham grupos menores que possuíam votos com o mesmo peso que os grupos maiores formados por cidadãos pobres. Assim, nem sempre a vontade da maioria absoluta das pessoas eram respeitadas. Para piorar, a votação começava dos mais ricos até chegar aos menos abastados. Com isso, os integrantes das classes mais afortunadas podiam votar em blocos da Assembleia, e quando o pleito chegava aos mais pobres, a maioria dos votos já estavam praticamente decidida. Já os grupos eleitorais da Assembleia Tribal dos plebeus eram determinados segundo o local onde os cidadãos moravam. Essa Assembleia obteve o nome de instituição romana de tribos. Na época chegava a 35 o número de tribos, que eram estruturadas em termos geográficos para dar vantagem ao proprietário de terra rico da zona rural. Essa Assembleia não incluía os chamados patrícios, constituía basicamente de eleitores plebeus, conduzia julgamentos e mais diferentes formas de negócio público imagináveis. Sobretudo nos primeiros séculos do período republicano, todas as propostas aprovadas pelos plebeus nessa reunião eram obtidas somente como recomendação, nunca como leis. Assim, os aristocratas dominavam o governo romano nessa época, e em muitos casos simplesmente ignoravam o encaminhamento dados nesses plebiscitos. Contudo, os plebeus passavam a se revoltar com a tal falta de consideração da elite para com seus pedidos e desejos. Diante disso, a prática da secessão foi uma ferramenta mais uma vez importante para pressionar a aristocracia romana. Repetido por várias vezes, esse instrumento de luta fez com que os patrícios fossem obrigados a ceder. O novo movimento de revolta em 287 a.C. culminou com um acordo que tornava as decisões tomadas no plebiscito plebeu uma forma de leis oficiais. Essa mudança fez com que o resultado dos votos dados na Assembleia dos Plebeus passasse de meras recomendações, uma das principais fontes de legislação, e atingia inclusive os próprios patrícios. O reconhecimento dos plebiscitos acabou assim com o conflito das ordens entre patrícios e plebeus. A Assembleia Tribal dos Plebeus era responsável por eleger, entre outros, os 10 tribunos. Estes eram funcionários públicos especiais e poderosos dedicados a proteger os interesses dessa Assembleia. O poder dos tribunos de obstruir a ação
de outros funcionários públicos e da Assembleia dava a eles um potencial enorme de influenciar o governo de Roma. Dessa maneira, os detentores do cargo passaram a ser odiados por integrantes da elite romana e, em inúmeras ocasiões, tinham seus desejos políticos negados por conta da influência deles. Posteriormente, a Assembleia Tribal também passou a ter reuniões ampliadas com a presença de patrícios e plebeus. No encontro com esse formato, ganharam o nome de Assembleia Tribal do Povo. Tais reuniões serviam para eleger, por exemplo, os questores e ainda podiam decretar leis e reabilitar os julgamentos considerados de menor importância, apesar de todas as tentativas de chegar ao denominador comum. A luta entre classes e poderes gerou, durante a República, muitos conflitos políticos sérios. Tais confrontos, acreditavam alguns historiadores contemporâneos, eram causados pelos várias instituições poderem criar leis ou normas equivalentes. Como Roma não tinha uma Suprema Corte, não era possível resolver a disputa sobre a validade das leis que estavam sobrepostas ou em discordância umas das outras. Mesmo com toda a movimentação e efervescência, os romanos mais ricos e de maiores status sociais continuavam dominando a maior parte do governo da República de Roma. Para conseguirem apoio dos eleitores candidatos a cargos públicos em Roma, financiavam festivais de luta entre gladiadores e batalhas de animais trazidos da África. Na figura do livro, a figura do senador e seus escravos, o parlamentar romano era uma espécie de conselheiro e cônsul. Aqui a imagem. O senador com seus escravos. Parei na página 22, antes do capítulo 3.